Boa noite, estamos aqui para mais um papo emagrecedor, onde vou ajudar você a perder o sobrepeso físico, mental e emocional. E essa noite vamos falar sobre como ter um abdômen trincado, aquele abdômen bonito, seco, denso, com musculatura esbelta ou encaroçada, como se fala, né? Tinha marcado para vir para cá às 9 horas. Mas, né, como a gente tem os imprevistos, acabei chegando agora. É tanto que eu tomei banho, nem camisa não coloquei, porque aqui tá um calor desgraçado. Aí, meu filho, o melhor é ficar desse jeito mesmo, viu? E aí, você já se perguntou por que você não consegue ter um abdômen bem definido, aquele abdômen com a pele fina, com a musculatura, que você passa a mão e parece um tanquinho, o famoso tanquinho de lavar roupa? Já se perguntou por quê? Então, tem dois fatores que você precisa colocar em questão para você conseguir ter esse abdômen dos sonhos. O primeiro é você ter essa musculatura. Você tem que ter a musculatura já construída para que o abdômen se sobressaia. E a segunda questão é ter um baixo percentual de gordura. Porque não vai adiantar você ter uma musculatura bonita, firme, densa, se o percentual de gordura estiver alto. Aí, por mais que o músculo esteja lá, mas a gordura, a pele que está na gordura, não vai deixar com que aquele abdômen, aquela musculatura seja vista. Então, duas coisas tem que ter: o treino direcionado para a musculatura abdominal e a dieta para perder gordura. Hoje eu postei um vídeo no Story fazendo um abdominal, um infra-abdominal. Infra é porque é inferior, para a porção inferior do abdômen. E aí minha irmã comentou, ela disse: tá bacana seu abdômen e tal, tô tentando ficar com o meu assim, mas não consigo. Minha irmã é crossfiteira. E aí eu perguntei: quantos abdominais você faz, como é que tá a sua dieta? E aí ela disse: não, eu faço muito exercício abdominal, só que a maioria dos exercícios que você faz sempre trabalha o abdômen. E eu expliquei a ela: mas precisa ter o exercício específico para aquela musculatura, que seja direcionado para ela. Porque, por exemplo, todo exercício que você faz em pé ou em uma posição curvada vai trabalhar seu abdômen também. Mas isso não quer dizer que esteja fazendo um exercício específico para aquela musculatura, que seja direcionado para ela. Precisa existir o exercício específico. Olha, por exemplo, eu faço abdominal 2 vezes na semana. Cada vez que eu faço abdominal, eu faço mais ou menos 500 abdominais. Eu faço 200 para o supra, 200 para o infra e 50 para cada lateral. No outro dia eu faço só 200 para o supra, 100 para um lateral, 100 para o outro e mais 100 para o inferior. Então eu sempre faço mais ou menos 500 abdominais. Mas isso, por quê? Porque o músculo abdominal é uma musculatura que tem vários tipos de feixes, é estilo a nossa musculatura das costas, então precisa ter muitos exercícios que trabalhem cada feixe de uma forma diferente, porque nossa coluna possibilita que a gente faça vários movimentos diferentes. Mas a musculatura que eu tenho construída hoje não veio de agora, já vem dos 19 anos de treino que tenho. E cada grupo muscular que eu tenho, houve uma época que eu direcionei especificamente um tipo de trabalho para desenvolver aquela musculatura, meu posterior, meu peito e o abdômen. Para ter a construção muscular que você quer ter naquela musculatura, por exemplo, para você ficar com os gominhos, né? É importante que você faça um exercício de hipertrofia daquela musculatura, semelhante aos mesmos exercícios de hipertrofia que você faz para o braço, que você faz para a perna. E aí você vai fazer um trabalho com cargas para que aquela musculatura hipertrofie. Após ela estar hipertrofiada, se você não sentir, não ter aquela aparência visual, tem o segundo fator que precisa ser trabalhado, que é seu percentual de gordura. Precisa estar baixo, sua pele precisa estar fina para você poder fazer com que aquela musculatura se sobressaia e fique visível.
Caso contrário, não vai ser possível você ver o que está escondido ali por baixo da camada grossa da gordura, né? Que fica ali no nosso tecido epitelial, o tecido adiposo. Após essa musculatura estar construída, que é no meu caso, por exemplo, estou usando aqui como exemplo, a gente não precisa mais ter esse trabalho de hipertrofia. Por quê? Porque se você hipertrofiar seu abdômen demais, ele pode ficar muito avantajado. Sabe aqueles fisiculturistas bodybuilder, o que são grandão mesmo, aquele enorme gigante? Então, se você perceber, em muitas fotos você vai ver que a musculatura dele, a pele dele tá fina, mas o abdômen fica dilatado, fica se sobressaindo. Por que isso? Porque a musculatura abdominal dele já é muito grande. Um gomo do abdômen dele é semelhante a um bíceps. E aí, se você não tiver esse controle de controlar até quanto você quer dar de hipertrofia na sua musculatura abdominal, você pode estar fazendo com que aparente que você está barrigudo, mas sendo que não está, que só está com o abdômen muito musculoso. Aí o que é que eu faço hoje em dia para não deixar que meu abdômen fique muito musculoso e mantenha só os gomos que ele já tem? Eu faço mais repetições. Por isso que eu faço, quando eu faço o meu treino de abdominal, por isso que eu faço 500 repetições de um dia e no segundo treino mais 500. Porque no caso eu não estou trabalhando sua hipertrofia, mas estou trabalhando a resistência. Para que ele tenha uma boa resistência, tenha uma boa densidade, uma boa firmeza, se mantenha firme e rígido, até porque nosso abdômen faz a estabilização de nossa coluna, junto com o glúteo e com a lombar, que são os músculos que formam o nosso core. E se eles não estiverem fortes o suficiente, você vai sentir dor nas costas. Muitas pessoas que sentem dor nas costas é por essa questão. Ter lombar fraca, glúteo fraco e abdômen fraco. E por isso que gera essa dor lombar. Quando você pode trabalhar seu abdômen tanto para ter uma hipertrofia e aparentar aqueles gomos, como você também pode trabalhar ele para ele ter uma aparência mais esbelta, vamos dizer assim, que é o que mulheres mais aderem, que não é ficar com o abdômen engomado, mas ficar com o abdômen seco e com o oblíquo desenhado. Isso já é um tipo de trabalho que você não precisa hipertrofiar sua musculatura do reto abdominal, que é a musculatura que fica no feixe anterior, mas sim a musculatura profunda, tipo o transverso abdominal, que é a musculatura que abraça a nossa cintura, os oblíquos, que é a musculatura oblíqua, e o feixe posterior e não o anterior. Isso você faz com muito trabalho de estabilização, que são as pranchas e suas variações. E aí você vai manter aquele abdômen firme, rígido, mas que não seja tão engomado, porque você não fez o trabalho da musculatura do reto abdominal do feixe anterior. Nosso abdômen, só no feixe de reto abdominal, ele tem 3 feixes, o anterior, o intermédio e o posterior. E aí vem o transverso abdominal, que abraça a cintura, e ainda vem os oblíquos, que fecham nas laterais. É por isso que muitas pessoas desenvolvem hérnia na região abdominal, ou umbilical ou inguinal. Por quê? Porque é uma região que tem vários feixes musculares em várias posições diferentes. E cada encontro de um feixe com o outro tem um certo ligamento. E esse certo ligamento pode ter um rompimento que faça com que uma hérnia apareça. Por isso que é importante também, não só no exercício abdominal, mas em todos os exercícios você ter um controle na musculatura abdominal, sabendo deixar a musculatura firme e rígida, e saber ter um controle da respiração, porque muitas pessoas não sabem respirar ainda durante o exercício. E quando você não respira bem durante o exercício, você acaba fazendo um impulsionamento e lançando o ar, de uma pressão interna, lançando o ar contra a parede abdominal. Por isso que muitas pessoas geram a hérnia. É uma coisa muito simples de trabalhar, é só você saber prender o abdômen, eliminar o ar do abdômen, segurar ele e respirar com a caixa torácica.
inflando o peito e não o abdômen inflando a barriga, certo? Por que que é interessante você trabalhar de várias posições, de vários movimentos diferentes o abdômen? Por quê? Porque como ele tem vários feixes com várias posições diferentes, se torna necessário que você trabalhe feixe por feixe. No caso é fazer o exercício direcionado. Certo que existem dois movimentos específicos para o abdômen. Flexão da coluna, que é o que a gente trabalha o supra, e flexão do quadril, que é quando a gente joga nosso quadril para cima. Esses dois exercícios já são específicos para o abdômen e meio que vão trabalhar ele por completo. Mas a rotação também é específico para o nosso abdômen, porque ele faz o trabalho de estabilização de nossa coluna. E é um movimento específico de nossa coluna a gente rodar para pegar uma coisa de um lado ou do outro. E aí o que é que acontece que as pessoas erram muito? Elas acabam trabalhando demais os oblíquos com a flexão oblíqua e acaba hipertrofiando eles. E aí quando você hipertrofia demais o seu oblíquo, o que é que acontece? Você vai ficar com a aparência de quadrado, de reto, porque ele vai avantajar demais. E aí você vai perder aquela aparência de cintura fina. É muito interessante a questão da simetria muscular, porque às vezes você pensa que está trabalhando uma coisa legal e aí você está meio que indo além do necessário. Precisa ter hipertrofia, precisa. Mas chegar em um certo ponto que sua simetria esteja corrigida, o que você precisa trabalhar é a resistência. Por isso que eu já não faço mais trabalho de hipertrofia para o abdômen, eu faço só de resistência. Porque eu hipertrofiei demais os meus oblíquos. E agora eu não tenho como mais voltar atrás, porque uma coisa que você já cresceu, para você catabolizar é mais difícil, porque você vai perder outros grupos musculares que estão envolvidos. Então, melhor é só fortalecer e manter a resistência deles. E aí, isso a gente faz com os trabalhos de rotação. Mas e aí, Yuri, para você tirar essa aparência de quadrado, o que é que você faz? Aí você hipertrofia em perna, em glúteo e em costas. E aí você alarga as costas, que vai dar a impressão de que a cintura afinou. Nosso corpo é uma escultura. E você vai esculpindo da forma que for melhor e que necessite corrigir a simetria dele. Não existe uma pessoa mal feita. Ela tá precisando ser melhor desenhada, entendeu? Tá precisando corrigir um lugarzinho que Deus favoreceu, ele tem em maior volume, e outro cantinho que não foi tão bem favorecido. Então é só você ir lapidando. Eu não treino muito o braço porque ele desenvolve com facilidade. E eu sei que minha panturrilha tem uma certa deficiência. E nossa simetria se corrige do tamanho do braço pelo da panturrilha. Então, se eu crescer meu braço demais, é sinal que eu preciso crescer minha panturrilha de acordo. Então, preciso primeiro esperar minha panturrilha crescer para depois poder crescer meu braço. Senão, minha simetria vai ficar desarmoniosa. Mas não quer dizer que eu não treino o grupo muscular. Eu treino. Só que eu trabalho mais a resistência, a força, a potência do que a hipertrofia. Porque senão eu vou desalinhar meus grupos musculares. E eu preciso ter o cuidado de manter a harmonia muscular para que um grupo não fique mais forte do que outro. Porque senão, quando você for fazer um exercício, o movimento em si não vai estar tão harmonioso. Porque um grupo muscular está com mais força do que outro. Interessante, né? Então, por isso que é importante que você trabalhe todo o corpo por inteiro. E as pessoas, às vezes, negligenciam e esquecem de trabalhar panturrilha, homem esquece de trabalhar glúteo, homem e mulher, no geral, esquecem de trabalhar o abdômen. E por isso que não realiza alguns movimentos bem feitos, corretamente, e que alguns grupos musculares, a harmonia muscular no geral, não favorece a simetria daquele corpo. Porque algo está precisando ser mais trabalhado. Que interessante, né? E no geral, às vezes a pessoa tem aquela visão de querer treinar só um grupo muscular. E assim, eu quero treinar só perna, eu quero treinar só braço. E chega um tempo que começa a reclamar que não desenvolve mais, que não cresce mais. Por quê? Porque os outros grupos musculares estão muito desbalanceados, muito longe da harmonia muscular que aquele corpo está precisando. E aí, enquanto a pessoa não tiver essa visão de que precisa treinar um pouquinho mais dos outros grupos, esquecer um pouco daquele que já foi bem treinado, o corpo não vai progredir, não vai ir além daquilo. E o abdômen está no centro.
Então ele é um grupo muscular junto com a lombar e com o glúteo que precisa estar muito bem trabalhado para que todo o resto trabalhe. Afinal, se você perceber uma roda do carro, o eixo da roda que sustenta toda a roda fica no centro dele. E aí dá o apoio para o resto do corpo. Então bem assim acontece com o nosso corpo. Tudo parte do trabalho do centro. E do centro a gente expande para as extremidades. Senão o corpo não desenvolve bem e não evolui. E isso são fatores que mostram o nosso sobrepeso mental. Por quê? Porque é uma questão de você ficar preso a querer trabalhar apenas o que você quer e não o que precisa ser trabalhado. Isso é um sobrepeso mental. Porque a gente não faz o que a gente quer. A gente tem que fazer o que precisa ser feito. Quem faz só o que quer é criança. Adulto resolve, criança reclama. O trabalho compensa e no final a conta fecha. Eu já expliquei isso aqui milhões de vezes. E quando a pessoa chega naquele momento que está insatisfeito com o corpo, porque treina e não muda, sobrepeso emocional. Que foi gerado pelo sobrepeso mental, gerado pela falta de mudança fisiológica, gerado por questões da pessoa mesmo não querer mudar. Entende como uma coisa leva a outra? E aí, se você não aprende a resolver esse sobrepeso mental, esse sobrepeso emocional, você vai manter esse sobrepeso físico. Não vai expandir mais. E cada caso é um caso. Tem pessoas que resolvendo seu sobrepeso físico, aprendem a controlar o sobrepeso mental e o sobrepeso emocional. Pessoas que tentam treinar, começam, param, até que muda um pouco, mas depois estagna e para de dar resultado. Isso são sinais de sobrepeso emocional, de sobrepeso mental que precisam ser resolvidos para que a pessoa tenha aquela evolução que ela tanto espera e que ela ainda possa ter evoluído até um certo ponto, mas chegou em um momento que algo travou ela, e às vezes não é no fisiológico, mas é no mental, é no emocional, porque ela mesma começou a se boicotar. Ela está se boicotando, está procrastinando, mas ela não aceita isso. E é uma coisa que você enxerga, você para e olha para você mesmo e enxerga o que você faz de errado, o que você não está fazendo de acordo, que leva você para os objetivos, ou então você nunca vai evoluir. As pessoas têm um erro muito grande. As pessoas preferem olhar para o erro dos outros e tentar mudar o outro, que é algo que ela não controla, do que olhar para si e tentar mudar a si próprio. É 1000 vezes melhor você encontrar um erro em você e ter essa noção de que você tem esse erro e que você pode mudar isso, que você vai melhorar isso, vai corrigir isso, do que você apontar um erro no outro. Porque a mudança do outro só depende dele. A mudança sua só depende de você. E é muito mais fácil você mudar um erro em você que você percebeu do que você mudar um erro no outro que você está apontando. É uma coisa que eu explico sempre. Foque no que você controla ou tem influência. E se você não controla nem tem influência, aceite. E o erro que você encontra em você, você controla e você é influente. Você pode mudar. Você só basta querer. E o sentimento que você sinta no momento que você encontrar esse erro em você vai ser o combustível para você ter essa mudança. No momento que você sentir e entender que você está errado em tal situação, em tal questão, você vai ter a vontade de mudar. E quando você tiver essa vontade de mudar, nada vai te parar. Mas você precisa querer. Porque se você não querer, não existe força no mundo que faça você mudar, que faça você prosperar, que faça você evoluir, que faça seja lá o que for. Sua vida só muda quando você desejar mudar. Enquanto você não desejar mudar, ela não vai mudar. E se você quer mudar, quer perder o sobrepeso, quer desenvolver massa muscular, quer entender como que os processos fisiológicos ocorrem no corpo e seguir
um programa de emagrecimento, com treino, com dieta e com orientação que esteja ali sempre te dizendo, olha, isso acontece por causa disso. Desse jeito você vai chegar em tal caminho, por aqui você vai chegar em tal caminho, que esteja ali te orientando, te explicando como você vai conseguir alcançar esse objetivo. Entre para minha mentoria, vai lá no meu direct e manda uma mensagem que vou te mostrar como você pode alcançar os objetivos que você sempre sonhou. É simples, mas não é fácil. Basta você querer. Querer é poder. Queira que você alcança, que você consegue. Pessoal, muito satisfatório estar aqui com vocês, fazendo essa live. Toda quarta e todo domingo estamos aqui nessa live. Essa live vai ficar por 24 horas salva aqui. Amanhã ela vai estar apenas no meu canal do YouTube. E todas as outras lives que tem aqui no Instagram já estão lá no canal do YouTube. E essa vai permanecer até amanhã. E depois de amanhã ela vai estar lá no YouTube. Então aproveitem, se querer rever essa live, saber como é o trabalho para o abdômen e como você pode alcançar suas metas, seus objetivos, perder esses 3 tipos de sobrepeso, físico, mental e espiritual. Vai lá no canal do YouTube, reassiste essa live, assiste quantas vezes você quiser, que ela vai estar lá disponível para você, tá certo? Vou me despedindo aqui de vocês. Caso tenham dúvidas ou queiram fazer essa mentoria e finalmente alcançar o corpo dos sonhos de vocês, manda mensagem lá no direct que eu tô aqui sempre à disposição para estar atendendo vocês, tá certo? Muito obrigado, fica com Deus e um ótimo início de semana para vocês.